isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Por isso, Senhor, nós te louvamos, porque a cada momento é a sua bênção, é a sua graça, é a sua misericórdia na nossa vida, em Cristo Jesus. Nós te louvamos, nós só temos que te agradecer, Senhor, eternamente. Nós louvaremos, Senhor, a tua glória, a tua graça na nossa vida, o teu sangue derramado na cruz, o perdão dos nossos pecados. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque, Senhor, nós éramos, Senhor, um pó que não valia para nada. Senhor, nós éramos miseráveis, desvalidos, sem bênção, sem graça, sem Deus, nas trevas. E você nos amou, você nos transformou. Você hoje, Senhor, tem aqui o nosso coração para você habitar, Senhor, essa vida nova que você nos deu, o novo nascimento, o nosso nome escrito no livro da vida eterna. Senhor, nós te amamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos, que ninguém poderia fazer isso que você fez por nós. Você mudou o nosso coração, você mudou nossa maneira de viver, você tirou as transgressões e as iniquidades do nosso coração. Nós te agradecemos, nós te louvamos, prostrados ante a tua presença santa. Nós te agradecemos, nós cantamos louvores ao teu nome, nós te adoramos, nós te exaltamos. Como nós precisamos de ti, Senhor. Como a terra seca e árida no deserto precisa da água, da chuva, assim a nossa alma precisa de ti. A nossa alma suspira por ti, Senhor. Como a corça anseia pelas águas vivas, assim nós precisamos de ti. Nós queremos de ti, Senhor. Queremos, Senhor, entrar na tua presença, te louvar pela manhã e glorificar o teu santo nome à noite, agradecendo as tuas bênçãos. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te exaltamos. O nosso coração é para você reinar. Nós entregamos a nossa vida a ti. Por isso, junto nós dizemos: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E todos nós dizemos: glória a Deus, aleluia. Vamos sentar, assim seja, louvado seja o nome de Jesus. Eu louvo o Senhor pela tua vida, pela tua presença aqui e pela graça do Senhor operando na sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Eu louvo o Senhor pela ministração dele nesse louvor, nesse momento de adoração, curando os corações, trazendo paz para as nossas vidas, abençoando cada situação de cada vida, mudando, tirando, levando num lugar na presença dele para tirar todo o pecado do coração, fazer mudanças. E é assim que nós vamos ficando livres, limpos dos nossos pecados. Na presença do Senhor, adorando. E ele vai vindo, ele vai chegando. É assim, aquela presença do Espírito Santo que vai banhando a nossa vida. É como ondas do mar que vem a presença do Senhor lavando o nosso coração, lavando a nossa vida. E assim nós vamos sendo transformados. Não é de outra maneira. Tudo bem, temos a lista para entregar para o Senhor, minha família, sei lá, meu trabalho, minhas finanças, minha saúde, minha casa, enfim. Nós temos essa lista e é importante entregar. Mas depois disso, se encontrar com o Senhor. Porque nessa entrega da lista, não aconteceu nada. Foi uma oração que fizemos da boca para Deus. Mas quando nós nos entregamos ao Senhor, aí sim, a mudança da vida acontece. Então, a chave é essa. Faz a entrega, louva o Senhor, fala os versículos da palavra, da Bíblia, cita a palavra e depois você vai buscar a presença do Senhor.
Você põe um louvor, uma música que tem a ver com o seu coração. Cada um tem uma música que tem a ver com o seu coração. Ou várias. Porque tem umas que toca já que ele vai, pim, já na hora liga, já dá acesso. É isso! Aí você canta para ele. Ergue os seus braços, esqueça o mundo, esqueça a sua vida, esqueça os seus problemas, esqueça as tristezas, sai de você. Se transporte para a glória de Deus, para a presença dele. O Espírito Santo faz isso. E aí você começa a adorar esse Deus e ele começa a te ajudar a fazer a oração em português. A oração que vai transformar você. Porque agora não é a oração da lista que você fez. Agora é a oração que ele faz, porque você entrou na presença dele. Então é uma oração de arrependimento, uma oração de louvor verdadeiro, uma oração de entrega verdadeira, porque você deixou que ele tocasse o seu coração. Ele vivificou o seu coração, porque houve aquele toque. Basta aquela música, aquele plim. Nossa, você já se entrega. Então, gente, não é nada difícil. Pensa nisso. Nada. A vida cristã não é difícil. Ela é para ser vivida. E é Ele que nos envolve no amor dEle, na glória dEle e transforma a nossa vida. Então, se a gente for ler com a cabeça, com a mente, o que está escrito aqui, principalmente quando Jesus, diz assim, olha, negue-se a si mesmo, venha a mim, se você quer ser meu discípulo, e pegue a sua cruz todos os dias, e olha, se você amar sua mãe, seu pai, seu marido, seu filho, sua sogra, sua esposa, mais do que a mim, você não é digno de ser meu discípulo, você não entra no reino do céu. Gente, peraí, credo, esse Deus é muito doido com essa conversa. Não, isso é impossível. Mas imagina, eu gerei um filho, eu tenho um filho, e eu amo, não é possível. Eu amo a minha família, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meus irmãos, eu amo a minha parentela, sei lá. Eu não posso fazer isso agora, pôr Jesus na frente e largar eles para lá. Mas não é com a alma, não é com essa cabeça que Jesus está falando. Sabe, quando ele diz, esquece a sua vida. Porque isso aí traz preocupação. E nós queremos ocupar o lugar de Deus resolvendo o problema de todo mundo. E não é por aí. Certo? Então, Jesus diz isso, na carne é absurdo, mas no espírito é nessa hora que você vai entregando. Você se perde na presença dele e você esquece de todo mundo. É aí que começa a transformação e o governo de Deus na sua vida. É ele que governa a sua vida. Porque ele põe o amor dele em você onde nunca teve. E esse amor vai envolver a sua família. Você entende? Se houver alguma situação, uma bofetada de um lado, você dá outra. Por tudo que você faz agora, não é com cobrança. Você está lembrado que eu já fiz tudo isso para você? Olha o que você faz para mim agora. Não merece. Sabe o que eu vou fazer? Não vou fazer mais nada. Você que se dane. Porque vem cá, eu estou aqui escravo. Eu faço tudo. Eu fico gramando aqui e tal. E você, olha que... Epa. Não é assim que é o amor carnal? Não tem retorno? Você não dá também. Você se vinga. Mas Deus disse, a vingança cabe a mim, não a você. A vingança de Deus é amor, gente. Ele ama até o fim, certo? Então, atenção, nós temos que ser envolvidos com esse amor, porque como que Jesus fala assim, olha aqui, você vai pagar o mal com o bem. Meu Deus, se alguém te pedir uma capa, é porque tem um estudo sobre isso, porque eles usavam duas capas, na verdade. Uma era por cima daquele manto, e quando estava frio, eles usavam outra ainda. Por isso que ele disse duas. Se ele te pedir uma, você dá outra. Eles usavam duas. Tinha duas capas, que eles punham por cima da túnica. Você entende? Então, por isso que ele falou isso. Quer dizer, dá o que você tem. Então, se você ama, não precisa nem pedir. Você já oferece e dá. Mas se você não tem no seu coração, você não tem o que dar. Você fica dando coisa no sentido material, mas cobrando. Olha o que eu fiz. Não tem gratidão. Não me responde de acordo. Não me dá de acordo com o que eu estou dando. Olha o que eu fiz. Olha o que eu dei para esta pessoa, da minha casa, da minha família, do meu amigo, sei lá. Gente, vocês sabem o que eu estou falando. Sim. E olha como que me retribui. Cara de pau.
sem gratidão, não merece nada, né? Nós somos assim na carne. Então não é esse amor que Deus tem para nos dar, que Ele é o amor. Então, é nesse envolvimento que nós vamos entregando a nossa vida ao Senhor, é que Ele vai pondo esse amor e nós vamos parando com as cobranças. Porque Paulo explicou bem isso. É melhor dar do que receber. Jesus não recebeu nada de ninguém. Ele só deu, porque Ele tinha para dar. Porque Ele estava aqui no mundo 100% homem, homem igual a nós. E 100% Deus. Só que Ele não tinha pecado. Certo? Ele nasceu sem pecado. Porque Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Que maravilha. Mas agora o Senhor nos deu um Espírito gerado pelo Espírito Santo. Amém. Epa, não tem nada diferente. Agora nós fomos gerados de novo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe a salvação que Jesus nos deu. Foi Ele que fez isso. Então nós temos a condição de amar como Jesus ama. De andar nas pisadas de Jesus. Fazer tudo o que Jesus fez e ensinou na palavra, porque não é com a consciência, não é com a mente. É com o Espírito. Então você vai amar, porque o amor de Deus operando em nós, que é o amor ágape, é que nos capacita para o serviço. Pensa nisso. É o amor dele que nos capacita para o serviço. Porque se você não tem amor, você não tem força. O amor de Deus é força de vida. É essa força. Né? Então a força que está no meu coração, com essa alegria, é o amor de Deus. É o Espírito Santo que está gerando o próprio Cristo Jesus em nós. A imagem dele. Vocês estão entendendo o que é oração agora? Oração é isso. Então você faz a sua entrega, a lista, blá, 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 bastante. Aí depois você vai adorar a Deus. Você vai louvar. Você começa louvando, põe a música, já sente aquele amor, você já começa, já se entregou. Você já não foge. Não foge da presença dele. Fique mais lá, porque ele está gerando amor em você. Então precisa de tempo. Não sai correndo de Deus. E porque aí a sua alma vai entrar louca, furiosa, igual o leão na jaula, querendo uma caça. A alma vai ficar tão furiosa, não, eu preciso sair, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso. Mas quando você entra na presença de Deus, você não quer sair. Até que você vai ter essa presença maior do que esta fuga da alma, que quer se esconder de Deus. A nossa alma é onde está o pecado, quer se esconder de Deus. Então quando Deus aparece, fecha tudo, vai embora, some. Porque não quer a luz. Vai examinar isso na tua vida. Na hora que veio aquilo está tão bom, não, eu preciso ficar mais. Porque você não pode quebrar a unção. Porque se você quebrar, demora para ela voltar. Você sabe que é assim. Tá? Então, aproveita aquela presença. Ele está lá. Vai se entregando, Senhor, me faz de novo. Esses cantos. Eu preciso, renova. Muda o meu coração, muda a minha vida. Eu preciso saber quem eu sou, quem você é, me revela. Me faz de novo. Muda os passos errados que estão na minha vida, fora de ti, que eu não sei. Me coloca no teu caminho, Senhor. Então, você vai fazendo oração, que o Espírito Santo vai brotando. E vai tendo desejo, porque você faz é o que está o desejo. Você fala do que é o desejo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos. Você está sabendo? E é isso aí. Então, agrada-te do Senhor, eu pego, agrado todo mundo na carne e depois falo, Senhor, me dá um iate. Me dá uma viagem para a Lua, já estão vendendo passagens já para a Lua. Já, se quiser dar um giro, você não vai descer lá, não adianta. Você só vai dar um giro e voltar. É bem rápida a viagem, mas tem uns doidos aí que vão querer. Mas se você entrar nessa viagem na presença de Deus, vai ser uma glória. Certo? Então, o Senhor vai pondo você na modelagem dele, no molde dele. Por isso que ele fala do vaso, do oleiro, tem tudo isso. Tem um estudo bem profundo sobre isso na Bíblia e que quer dizer exatamente isso. O Senhor vai nos moldando na imagem e semelhança dele, que é no Espírito. Então o amor de Deus está no coração, no Espírito, e ele vai entrando na alma para renovar a alma. Por isso que não adianta eu querer mudar minha mente, porque não é mente positiva. É o Espírito de Deus que muda
o meu pensamento, porque vem do meu coração. Então, a palavra vai saindo do meu espírito, ela volta de novo e vai fazendo de novo o meu pensamento, a minha vida. Então, para eu servir a Deus, eu preciso ter esse amor, porque esse amor é força. Senão eu vivo abatido, caído, porque a alma ela não recebe o que ela quer, e ela que governa, ela fica abatida. Não consegue servir a Deus. Então só serve se tem aquele minutinho de alegria, de euforia que acaba no fim do dia. Durou poucas horas. Puxa, mas onde eu estava, né? Porque veio alguma coisa aí que te agradou e você ficou todo eufórico. Euforia é uma coisa e vida no espírito é bem diferente. Então é isso. A proposta do Evangelho é a vida no Espírito. Amém, queridos? Amém. Tá valendo, né? Amém. Mas, gente, vocês podem me dar testemunho aqui. Nós vamos abrir a semana que vem. Pensem um pouco aí na sua vida. Vamos pegar uns 2, 3. E vocês vêm falar para ajudar o pessoal em casa e para os outros irmãos que estão aqui. Para glorificar o nome do Senhor, tipo, não, eu fui orar, eu não estava sabendo, mas agora eu estou. O que está acontecendo na sua vida? O que mudou? Como que está acontecendo isso? É muito importante. Em nome de Jesus. Bom, mas vamos lá começar então em Marcos, capítulo 9, nós vamos ver os versículos de 22 a 24, que é o quê? Nós vamos falar, eu quero mostrar aqui como que Deus quer que nós estejamos curados fisicamente. Porque às vezes a gente não quer investir na oração para cura, porque às vezes não acontece na hora que precisa ter a fé. Depende, né? Então a gente desanima. Tem muitas pessoas que desanimam e largam e acabam não recebendo a bênção. Mas nós vamos ver aqui que a insistência é importantíssima. Então veja só os versículos. Vamos começar no 22 de Marcos 9. Aqui é o caso daquele menino lunático, né? Que era possuído por esse demônio. E Jesus, os discípulos não conseguiram expulsar o diabo dele, nem curá-lo. E Jesus veio. Uma palavra lá já libertou tudo. Então, olha lá, no 22. Mas houve um momento aí de uma conversa dele com o pai do menino, e é isso que interessa, no 22. E muitas vezes o pai está dizendo, o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Ele creu, ele adorou, viu gente? Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então, vendo Jesus, a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Então, ele foi liberto, e o que Jesus fez aqui? Ele pôs a atenção na falta, no problema que era a falta de fé para receber a cura. Qual que era? Para Jesus, o problema aqui não era nenhuma doença. Para ele não é. Mas havia um empecilho, que era a falta de fé. É o que o homem aqui disse para ele, né? Por isso que isso impediu Jesus. Não deu condição a ele antes. Ele não ia poder fazer, se não houvesse a fé. Porque para os discípulos, eles não tinham a fé no nível para libertar o menino, para ele ficar curado. Não aconteceu. Então, o homem veio e falou assim, mas Jesus falou, mas tudo possível ao que crer, tá? E a única coisa que o homem tinha que fazer, na resposta de Jesus, era crer para receber o milagre. Então é isso aí, nós não podemos desanimar e nem desistir da palavra, das promessas do Senhor, buscando a presença de Deus, né? Então ele diz aqui que o problema é não crer, porque a dúvida é que é o problema. Nós temos que lidar com isso. Porque se nós não tivermos dúvida, será que Jesus vai curar? Por aí. Não, acho que não vai. Será que vai ou não vai? Não, mas acho que não vai. Acho que isso aqui não vai. Não vai mesmo. Olha, eu já fiz tanta oração, não está resolvendo nada. Não vai dar, deixa para lá. Então nós temos que lidar com a dúvida, que é o problema. Não é a enfermidade, é a dúvida. É o que Jesus está falando aqui.
Ninguém pode curar meu filho, né? Mas se tu podes, Jesus, tu podes? Tudo é possível que crer. Se você crer, eu vou fazer. Pronto. Então, nós que pomos empecilhos e limite em Deus para não acontecer o que nós precisamos. Então, nós temos que buscar Jesus para ter fé. Então, a adoração, quando eu entro na presença dele, eu vou tendo fé, gente. Eu vou perdendo o medo, a insegurança, a dúvida. Por isso que eu tenho que estudar a palavra, que é uma coisa à parte. Não é a hora que eu estou adorando. Porque a hora que eu estou adorando, o que eu estudei, o que eu estou lendo, o que eu estou buscando, que vai sendo colocado em mim e vai voltando como fé. Na hora que o Espírito Santo começa a usar o que está no meu coração para eu falar com fé. Com confiança. Que é diferente na hora da lista. Você vê que é diferente o âmbito. Você já percebeu? Nossa, diferente. Na hora que você está lá. De verdade. Então, porque o Espírito Santo está usando o que está no seu coração. Então, é por isso que nós temos que buscar esta presença, porque é nessa presença, com a palavra, é que nós vamos ter fé. Então, veja Números 23, vamos lá. É importante a gente saber que o Senhor quer nos curar, mas nós precisamos crer que Ele está conosco. Essa é a chave. Que a gente vai orar, quando vai orar, tem que saber que Ele está lá presente. Ele está aqui, o Senhor está aqui. É que a gente não enxerga no mundo espiritual. E não é para enxergar toda hora. Senão, gente, isso aí é atrapalharia. Tipo, quer ver? Você está guiando e de repente você vê um anjo tirando uma coisa, lá no sobrenatural. Tirando uma coisa, você vai prestar atenção naquilo, você vai ter o carro lá. Mas está acontecendo direto isso. O anjo de Deus ministrando direto, gente. Sabe? Aqui, por exemplo, está cheio de anjo. Vem anjo, vem aí abençoar você, fazer coisa na sua vida, naquela. Eles ficam aqui conosco, usando. Pensa que é só diabo rodando. Não, vem para tirar os diabos. Eles estão presentes. Agora, se a gente ficar vendo no sobrenatural direto, atrapalha, então, como eu disse, né? Você pode causar um acidente, porque você ficar prestando atenção naquilo lá. Então, mas nós temos que crer que o Senhor está presente, que há uma ministração dos anjos de Deus nos servindo, trazendo as bênçãos, que o Espírito Santo está ali, tem uma luz de Deus, a presença dele conosco, porque quando nós vamos dormir, o anjo do Senhor está lá nos guardando, está na Bíblia. Por isso que na hora que você vai dormir, você tem que agradecer e pedir, Senhor, põe o teu anjo para me guardar enquanto eu durmo. O diabo não fica lá, porque é uma hora de fraqueza que você está num sono muito profundo. Tá certo, gente? Existe, mas é óbvio que quando vai caindo as escamas do nosso olho espiritual, na hora de uma ministração, alguma coisa, Deus mostra, assim, um anjo fazendo isso e aquilo. Isso é um dom que Deus vai dando, ok? Então, Deus não mente. E está escrito aqui, olha, Números 23, versículo 19. O próprio Deus dizendo isso. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porque a alma não é isso não, hein? A alma mente e se arrepende do que falou. Eu vou fazer, depois não. Não, eu vou. Pode deixar que eu vou te curar, eu vou fazer tudo. Não, é que não deu. Não vou não. Não vou. Não, Deus falou, eu não sou homem para mentir. Gente, eu sempre nas minhas confissões eu tenho esse versículo e o que Jesus disse. Deus, você disse que você não é homem para mentir. E Jesus, você falou que você exaltou a sua palavra acima do seu nome. Por isso, nenhum mal vai me atingir. O Senhor está aqui presente. Seus anjos estão aqui ministrando a proteção na minha vida. Há um poder de Deus na minha vida e eu creio. Você tem que falar com fé quando você está lá na presença. Se o seu problema é medo, insegurança, você tem que falar isso. Deus está agindo. Você pode agir numa coisa que você não tem nem acesso lá às 3 horas da manhã? Não. Não, mas se você orar, Deus vai tomar conta da sua vida, para você ficar tranquilo. E olha, porventura, tendo ele prometido, não o fará? Claro que vai. Ou tendo falado, não o cumprirá? Com certeza. Deus promete, tudo que Deus promete, ele cumpre. Então, por isso que eu tenho que ficar na presença dele, para a promessa se tornar real
e realizada na minha vida. Acontecer. Porque é pela fé, que nem foi com o homem lá. Aconteceu com a fé. Tá? Porque Deus é o que Ele diz que Ele é. Gente, desde que eu comecei na igreja do pastor David, primeira vez que eu escutei isso, nas minhas orações, eu sempre falo isso. Deus, você é o que você diz que você é. Jesus, você é exatamente o que você diz que você é. Por isso eu creio e recebo agora. Porque você falou que é para eu crer. Se eu creio, eu recebo. Então eu creio e recebo. Você entende que você tem que saber usar a palavra. Tem 1000 dicas, né, gente? Eu já ensinei isso há milênios, mas a gente vai retomando. Ó, Êxodo 15, 26. Olha aqui, como desde o começo Deus quis a cura. Êxodo 15. É muito conhecida essa palavra. Olha só. Êxodo 15, 26. Diz assim: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Gente, que palavra profunda, que palavra poderosa, né? Veja o que ele fala aqui, olha só, se você fizer tudo isso que eu digo na minha palavra, né? Então ele diz, eu vou proteger você de tudo, de todas as doenças que caíram sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor. Eu não vou ser o Deus que vai te curar um dia. Ou eu fui um Deus que curou lá um dia. Isso é o fim do versículo. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou, é hoje, é todo momento. Eu sou, eu sou, eu sou. Ele não muda. Ele não vai ser e nem foi, ele é. Por isso que o nome dele é Eu Sou. Quem é o seu Deus? O Deus é Eu Sou. Ele é. Então, gente, vamos ler isso de novo. Sabe? A fé é algo importante, é vital. Eu tenho que crer que Deus está agindo na minha vida. Para você receber o que Ele quer te dar. Certo? Então, veja. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, então ouvir a palavra, estudar, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Eu preciso conhecer a Bíblia para saber o que agrada a Deus, o que é certo, o que é errado, o que eu tenho que fazer para agradar ao Senhor. A lei dele, o mandamento, tudo que está escrito. Todas as linhas da Bíblia. É a lei e o mandamento de Deus. E deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos. Guardares quer dizer cumprir sempre. Nenhuma enfermidade virá sobre ti. Pronto, Deus já falou. Não vai ter doença na tua vida. Seja o que for, se você me ouvir. Porque se eu andar nos mandamentos de Deus, é o que eu disse ontem, Ele vai tirar os pecados da minha vida. São os pecados que abrem a porta para o diabo vir e fazer o que ele quer. Mas eu já disse que o pecado não é tipo, eu vou ali fora, meto a mão na cara de um, xingo o outro, vou roubar um, faço maldade com o outro. Não é isso aí, né? Não. Mas não é o caso, ninguém está fazendo isso aqui. Mas são coisas que estão ocultas no nosso coração. Existem pecados dentro de nós que não são arrependidos. E é só na presença dele que eu vou saber quem eu sou exatamente. Como eu expliquei ontem. Né? Às vezes a gente faz coisas com má vontade, com mau humor, com não sei o quê. Por quê? Tem uma raiz de pecado lá. Entende? Então, não traz progresso para a vida. No espírito. E isso abre porta para o diabo. E ele vai vir com doença. Ele vem. E Jesus já falou aqui. Se você obedecer a minha palavra, deixar o seu coração ser transformado pela palavra, andar nela, fazer o que ela manda, você não vai ter doença. Agora, é o seguinte, o nosso corpo, ele é suscetível à doença. Mas não é para ele ficar alojado lá. Epa! De jeito nenhum. Entendeu? Então, muitas vezes a gente tem que perguntar, Senhor, qual que é o pecado que está em mim que eu estou doente? Por quê?
Mas vem cá, tem gente que fica com uma neura com isso. Não, já falei qual é o meu pecado, o que eu vou fazer, eu vou me matar. Ai, para, gente. Mas que coisa. Agora a pessoa quer, sabe, escafunchar, ver. São condutas que você só vai saber ficando na presença dele. Não fica com essa neura agora. Mas aonde que eu pequei? O que que eu fiz? Tem gente que vem falar comigo desse jeito, num desespero. Não, isso é uma raiz de vida que você nasceu com ela. E você nunca descobriu quem realmente você é diante de Deus. Que é isso que tem que acontecer. Então não é pra ficar, sabe, com esse pânico. Mas eu já fiz de tudo, eu já arranquei tudo. Mas do teu coração não. Você nem sabe qual é o pecado que está aí. E é a maldição que vem hereditária dos pais dos dois lados. Que demora, mas fica lá. Tem sabe, uma coisa que fica por aí. Então, é na presença de Deus que nós vamos ficando livres do pecado, gente. É o pecado. Ah, né? Pessoa boa, mas Jesus, o Paulo falou. Se tem alguma coisa boa em mim, é Cristo Jesus. E Jesus falou para aquele jovem rico, advogado. Falou para ele, escuta, você falou bem mesmo. Bom é só Deus, não tem mais ninguém bom. Você falou muito bem. Então, nós temos que entrar na bondade de Deus para Ele mudar o nosso coração. Porque bondade, não adianta eu ajudar aquele pessoa a atravessar a rua, pegar sacola e dar o meu lugar no ônibus, no metrô, e pôr a pessoa no meu carro e dar carona, e sei lá, lelele. O coração tá podre. Hein, gente? Porque isso aí, até ímpio faz isso, e tá se julgando, né? Nós vamos ser julgados por tudo, gente. Pelo que nós falamos, principalmente dentro da igreja. E não é verdade o que falou. E não foi cumprido. Já imaginou isso? Não é brincadeira. Nós temos que ser regenerados agora, porque essa bondade carnal não serve para nada. Porque isso ímpio faz. Eu quero ver deixar o coração ficar limpo diante de Deus. Que é isso que ele está falando aqui. Mas o assunto nosso hoje é doença, enfermidade, que não é para ficar. Hebreus 11. Às vezes é falta de perdão profunda, ainda não perdoou, ainda não. Fica lá escondido. Pecado é uma coisa, igual barata no, como é que chama lá? No bueiro. Se é só de noite com o calorzão que ela sai, né? Fica lá, mas começa a ver gente andando, ela some tudo, se esconde. Pecado é isso, fica escondido no fundo do nosso coração. É isso, e não quer a luz de Deus, se esconde. Porque a hora que vai adorar, que vai chegar naquele lugar, fecha a Bíblia e sai correndo. Porque não quer a luz. O pastor David explica muito bem isso, o rei Barack. Tem gente que fica citando essas coisas lá do livro do David e tal, mas nem entende o que é isso. Não sabe os seus próprios pecados. Não adianta ficar citando, não muda. A pessoa quer ser espiritual falando isso e aquilo. Não mudou nada ainda. Quando muda? É a luz do sol, não dá para negar que tem sol, que é dia. Fala a verdade, é dia, porque olha, se está nublado não interessa, é o sol que está trazendo essa luz. É isso aí. Então, se você entrou na presença de Deus e Ele está mudando, você não precisa falar, todo mundo vê. Você não precisa fazer discurso. Dá para ver quando muda. Moisés ficou 40 dias na presença de Deus lá no monte. Quando ele desceu, ele precisou pôr o véu. A luz de Deus resplandeceu nele. Ele recebeu tudo. E aquela luz de Deus que estava nele, era a luz de Deus que ele recebeu de cá com Deus. Ninguém aguentava olhar na face dele. Ele precisou pôr o véu. Então, se você vive Deus, dá para ver. Não dá para enganar. Tá valendo? Não é bom isso? Então, a doença, ela vem por causa... Sim, porque se nós formos estudar aqui, a grande maioria das doenças que Jesus curou aqui, e os apóstolos, etc., é do pecado que estava lá. Por isso que, quantas vezes Jesus falou, vai e não peque mais. Vai e não peque mais. Então, ele não ficou expondo o pecado. Não é o caso. Nem é para expor, mas é para ser liberto. É na presença dele. Então, aqui, olha, o Hebreus, nós conhecemos, 11, versículo 6, diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna
galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele não está falando aqui, ó, quer ver? Que é para buscar a fé, é o que eu tenho dito todas as vezes, e o povo pode questionar. Da onde que ela tirou essa agora, que é para buscar a Deus? É desse versículo, vou te mostrar. É exatamente desse. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que busca Deus creia que Ele existe. É isso aí que está escrito. Você só vai crer em Deus se você busca Deus, busca Jesus. Tá? Matou a charada agora? Que a pessoa, da onde que ela tirou isso? É daqui, desse versículo. Então, calma, não fica especulando muito, porque um dia a sua dúvida vai ser esclarecida aqui no altar. Na hora certa. Na hora que você tiver condição de entender no Espírito. Porque não adianta querer explicar na cabeça, porque não é por aí. Porque tem gente que fica, mas de onde que ela tirou isso? E daí de onde que ela tirou? E daí que se Adão tinha umbigo ou não? Está na Bíblia, crê e vai andando em frente. Porque é certo que estava buscando só fé e não Deus. Então busca Jesus, que vai ser limpo o seu coração. Você vai ter fé e você vai receber o milagre. E está aqui escrito. Se você quer agradar a Deus, você busca Deus e creia que Ele é. Eu sou. Ele acabou de dizer que nós vimos agora em Êxodo. Eu sou. Creia que Ele é. O Deus eu sou. E Ele vai se tornar o galardoador de você que está buscando Ele. Ele vai, galardoador quer dizer, Ele vai te curar. Ele vai te dar o que você precisa adquirir fé. Lá na presença dEle, eu creio, Jesus. O Espírito Santo vai tirando isso e você vai falando a oração que o Espírito Santo quer. Essa é a oração verdadeira. Tá? Orar no Espírito é isso. Está em Efésios 6,18. Não quero confundir cabeça, mas é por aí. Tá? Porque você pode orar no Espírito, a varia lá é outra coisa, mas em Espírito. Agora, no Espírito, quando o Espírito Santo toma conta, ou seja, a liderança da sua vida, é Ele que faz essas orações. Porque você entrou na presença de Deus, vai sair do seu coração essa oração que vamos dizer, para simplificar, espontânea. Não é da tua cabeça, vem do seu coração. Então é isso, é que vai havendo a transformação. As palavras são verdadeiras porque estão vindo do seu coração. O Espírito Santo está tirando aquilo. Ele não tira mais porque não tem mais para tirar. Então você tem que estudar mais a Bíblia para você ir mais fundo, para tirar as baratas que estão escondidas lá no fundo. É muito, gente, é muita crosta que nós temos. É crosta de trevas na nossa vida. Nós não somos coisa boa, não. Isso é a glória de Deus com a misericórdia e a graça dele operando em nós. Porque não tem nada que presta em nós. Se tem uma vírgula, é Cristo Jesus, que conseguiu entrar aí ainda. Diante da face de Deus, da glória de Deus, da santidade de Deus. Nós não somos nada. Então, entrando na presença de Deus, eu vou tendo a revelação da santidade dele, porque eu estudo a palavra, e é aí que entra o arrependimento. Eu não posso ser assim. Porque Deus é santo. Então, sede santo como eu sou santo. Mas é nesse lugar. Eu estou encaixando um monte de coisa, mas vocês vão ouvir 1000 vezes isso para o Espírito Santo te revelar e para você conseguir. Isso é Espírito. Tá? Então, se eu busco Deus, a fé vem logo, gente. Não vai demorar. Não pense que vai demorar. O negócio é buscar. Você entrou lá, a fé vem. Logo, você já crê. Já vai mudando a sua vida. Então, Salmo 89. Vai ficar bem lá na presença dele. Não largue esse Deus. Salmo 89. Olha isso. O versículo 34 de Salmos 89. Versículo 34. Veja só como Deus é fiel, que Ele não mente, Ele cumpre o que Ele diz. Não violarei, o Senhor está dizendo, a minha aliança. Ele não transgride a aliança dele. Ele diz, eu não vou violar. Eu não vou romper com a minha aliança. Violar é isso. Não vou romper, não vou falhar com a minha aliança. Nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Deus está falando. Eu não vou modificar nada do que eu disse. Nada da minha lei, jamais. Então eu posso estar firme na rocha,
na palavra, porque ele não vai mudar de jeito nenhum. Quando Deus fala, é para sempre. Por isso que a obra do Senhor é uma obra eterna. É feita e é feita, acabou. Falou, falou, acabou. Então veja a segurança que nós temos em entrar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o que Deus diz. Então é algo eterno. Ele não vai mudar. Entramos naquilo, é para sempre. Então é aquilo que estabelece o nosso coração. Ou seja, é a palavra que estabelece o nosso coração. Firma o nosso coração. Entende o que é estabelece? A palavra estabelece o nosso coração. Firma em Deus. Olha a segurança. Vocês estão me acompanhando? De nós termos a palavra. E é aí que produz fé. Pronto. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, que é Romanos 10, 17. Né? É bom a gente voltar lá, Romanos 10, vai lá. Olha que palavra que Deus dá. Ele não vai mudar de ideia. Deus não muda de ideia, tá? Valeu? Amém. Então, Romanos 10, 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, é por ouvir. Aqui está pregação, mas tem a tradução que diz ouvir, que é melhor, certo? É de eu ouvir a palavra de Deus no meu coração é que vem a fé. Por isso que quando eu estou na presença de Deus, a oração que eu estou falando é uma oração espiritual, usando a palavra. Está produzindo fé na minha vida. Não é o máximo isso? É ele que muda a vida. Vai ficar a vida inteira nesse chove não molha, porque não busca Deus. Ele diz, vem buscar a mim, que eu sou, e eu vou te dar o que você precisa. Acabamos de ler isso, né? A fé vem por aí. Em buscar Deus. É simples ou não? Ele falou, vem me buscar. Mas para você ver que nós somos mais duros do que as pedras. Né? Tudo que está aí solidificado. O nosso coração. Mas ele disse, eu vou tirar esse coração de pedra e pôr um coração de carne. Aonde eu vou estabelecer a minha palavra aí dentro. E você vai ouvir a minha voz. E você vai poder andar nos meus estatutos. E eu vou poder guiar a sua vida e te abençoar. E te livrar de todo mal. Olha, a proposta de Deus. Você quer segurança? Vai buscar Deus. Porque você não sabe até que dia que você vai ter segurança na tua vida, com a tua força. Que dia que vai chegar um mal na tua vida? Epa, para lá. Tempestade é uma coisa e o mal acontecer é outra coisa. Porque quando nós estamos na presença de Deus diariamente com a adoração e a palavra, o Espírito Santo coloca que nem uma bolha na nossa vida, nós estamos dentro de proteção. Para não acontecer nenhum dano na nossa vida, nenhum mal na nossa vida, para a nossa casa, e etc. Tá? Então nós precisamos da instrução que a palavra de Deus traz para termos fé. Se você não receber instrução, você não tem fé. Tá? Quem não recebe educação desde criança, nunca vai ter bons modos, nunca vai ter, sabe, uma cabeça boa. Vai ser que nem o burro chucro lá no mato. Não é assim? Quem recebe educação sempre tem um princípio. Então a instrução que vem da palavra de Deus nos dá fé. Vai produzir coisa boa na nossa vida. Então tem jeito. Quem não foi educado, não tem importância. Agora a instrução vai trazer tudo. Fé e vai ajustar a vida. Porque entra o amor de Deus aí, porque vai além da educação. O amor de Deus vai além da educação, que ama o amor de Deus. Põe o amor em nós, nós vamos amar. Mesmo que não tínhamos educação, nós vamos saber respeitar as pessoas e fazer o bem para as pessoas. Porque tem gente, quem tem educação, não tem o amor de Deus, é diferente. É uma coisa casca. Provérbios 4, vamos lá. Não, é bom, nós temos que ver muita coisa na Bíblia, porque isso ajuda. Depois vocês anotam e vocês vão em casa ver isso aí. Examinar a sua vida, pôr a sua oração em cima disso. Né? Então vamos lá. Provérbios, capítulo 4, versículo 13. Olha só. O Deus, ele vem
agir na nossa vida de acordo com essas instruções que nós estamos recebendo, tá? Senão não tem relacionamento. Tem que ter instrução. Olha aqui, 13. Retenha a instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Vida não é a gente que está andando aí para cima e para baixo. Quem está andando aí para cima e para baixo sem Deus não tem a vida de Deus. Então, pessoas mortas, sem Deus, guiadas pelos demônios, são trevas, certo? É diferente de nós. Nós temos Deus, então nós temos que sermos guiados pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos instrui em todas as áreas da nossa vida, que é isso que ele está falando. Retenha a instrução. A instrução é para a nossa vida, tá? Então, a nossa vida, pensa nisso, gente. A nossa vida depende do que nós sabemos. Olha isso como é importante. Dentro disso, retenha a instrução, porque ela é a tua vida. Então, a nossa vida depende do que nós sabemos de Deus. Se eu não tenho conhecimento de Deus, eu estou andando com conhecimento do mundo. O conhecimento do mundo é um regime de pensamento satânico. Padrão mundo. O que todo mundo faz que não tem Deus, que não conhece a palavra de Deus? Segue Satanás. É um sistema de governo do mundo, de modo de vida. Isso daí são trevas, não dá vida. Agora, a instrução de Deus é vida. Quem não tem instrução não tem fé. Não recebe a instrução, não tem fé. Está ligado a fé com a instrução. Tá valendo? Então. Tá? Então, se nós queremos receber as coisas do céu para a nossa vida, porque tudo que nós precisamos de Deus vem do céu. Não está aqui, não é da terra. Vem através da palavra de Deus. Se eu quero receber coisa do céu para a minha vida, eu vou receber através da palavra. Por isso que eu tenho que buscar essa palavra. Tenho que ficar lendo, tenho que estudar, tenho que, na hora que eu preciso, eu vou saber as escrituras que eu vou usar para a minha necessidade. E aí o Espírito Santo vai me ajudar. Agora vem cá, Tiago, vamos ver aqui, Tiago, capítulo 1. Olha só. Tiago, capítulo 1, versículo, isso é importante, versículo 6. Ele mesmo, Deus está dizendo isso para nós, tá? Versículos, peça o quê? Peça, ele está falando de sabedoria aqui em cima. Sabedoria é a instrução que você recebeu. Você tem, a sabedoria não é um homem inteligente, tá entendendo? Sabedoria não é um homem inteligente. Não tem nada a ver. Porque Deus não age na inteligência, Ele age no Espírito. Sabedoria é o que Deus deu para Salomão na hora que as duas mães vieram com o nenê lá. Um morreu, elas deram à luz no mesmo dia. Eram duas prostitutas. E à noite um morreu. A mãe do filho que morreu pegou o filho vivo e falou, esse é meu filho. A outra, não, mas não é esse que ficou aquela coisa, foi lá para o rei julgar, que ele tinha a sabedoria de Deus. Mas qual é o caso? É isso tudo. Ah, tá bom então, ô fulano, traz lá um machado e vamos partir essa criança no meio, pronto, dá metade para cada. A mãe verdadeira falou, não dá para ela. Você é a mãe verdadeira. Olha a sabedoria. A sabedoria sabe tirar as mentiras do diabo. É só com a palavra de Deus, você entende? Amém. Que isso é sabedoria. Então não é inteligência, é sabedoria. Então Deus está dizendo aqui no versículo 5, Ele está falando conosco, peça sabedoria a Deus. Deus, eu preciso de sabedoria. Me dá, me ensina. Mas Ele vai falar no versículo 6, peça, porém com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, porque o homem de ânimo dobre, uma hora crê, outra hora não, inconstante em todos os seus caminhos. Quem não tem fé. Então, sem a instrução de Deus, não tem fé. E não dá nem para orar se você não tem a instrução de Deus.
Porque você não conhece as escrituras. Qual escritura que você vai usar para se defender desta trama? Então o Espírito Santo vai tirar, ele vai sacar do teu coração. Você vai lembrar, você vai saber qual é a escritura que na hora que você está na presença de Deus, que você vai falar. Que ele é o teu advogado e o teu juiz. E ele é que julga. Então você usa a palavra para ele e ele julga e resolve. Mas tem que estar ungido. Vocês estão me acompanhando, gente? Está entrando bem aí no teu coração? Então é por isso que as pessoas não saem do passo, porque não buscam Deus. É tudo mentira. Não busca Deus, fica fazendo coisa só com a cabeça, não entrega o coração, não adora a Deus como tem que adorar. A gente fica falando, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, está dormindo, não está fazendo nada. Sabe, não tem amor, porque quem ama Jesus ama as pessoas. E ele já bem falou, olha aqui, você está dizendo que você ama Jesus e não ama as pessoas, você é um baita do mentiroso. João falou isso. Né? O Espírito Santo falou isso, você é um baita do mentiroso. Porque você nem ama Jesus coisa nenhuma. Porque quem ama Jesus ama o próximo, ama a pessoa. Amar a pessoa, você serve, faz o que precisa, mas você não concorda com o pecado dela. Você não entra no pecado daquela pessoa. Você fica com Deus protegido. Vocês estão me acompanhando? Então é isso aí. E não traz resultado nenhum quem não tem a instrução de Deus. Não vai ter resultado na vida. Porque não tem fé. Não tem instrução. Não sabe nem o que orar. Ah, eu nem sei o que eu vou orar para isso. Uai, entra na presença de Deus, ele vai falar com você. Agora, você quer que eu te dê uma coisa que eu conheço, mas eu não sou o Espírito Santo para falar que é exatamente aquilo. Porque quando o Espírito Santo fala, ele unge. E aí você fala com a unção dele, ele está por detrás. Então resolve. Então Deus julga e Deus te absolve e quebra a ação do diabo na tua vida. Porque ele é o juiz, né? Ele é o advogado e é ele que julga. Então você apresenta a palavra ungida para eles. Tá entendendo agora? Por isso que os cristãos ficam aí tudo no mesmo. Fala. Só falatório, não tem vida espiritual. Como que vai ser na hora de se apresentar com Deus? Não tá com nada. E não adianta querer provar para os outros que você está bem, que eu estou bem. Não adianta provar como é que é o seu dia a dia, como é que é o seu íntimo. É isso aí. Se você não está aguentando o seu íntimo, você entrega para ele. Fica lá. O preço é esse. Fica lá na presença. Tiago 5, vira a folhinha. E olha, ainda tem mais uns minutos. Dá para eu ver isso. No versículo 15 de Tiago 5, diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo. Olha isso que mais. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Está vendo? Se a doença é bem do pecado, Deus vai perdoar e vai curar, que nem Jesus fez. Então eu tenho que estar com o meu coração bem lavado na presença de Deus, livre dos meus pecados, para o Senhor vir e me curar. Tirar a doença que está em mim. Por que está insistindo essa doença? Por quê? Não é coisa de Deus. Tá? Então eu preciso da fé, né? Mas a fé vem com a instrução. Preciso da sabedoria, preciso da instrução. Então eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que estudar, tenho que saber como funciona, entrar na presença de Deus, aí a luz dele, com a palavra, com o estudo, com a leitura da Bíblia, eu entro na presença dele adorando, a luz ilumina, porque tem palavra que eu estou buscando. Nossa, eu tenho esse pecado, eu tenho aquele. Ele começa a trazer para mim, aí eu me arrependo de verdade. O meu caráter, coisas da minha vida que estão escondidas dentro do meu coração, para eu não ficar doente, tá? Então, Lamentações 3, é depois de Jeremias, vê lá. No fim do livro de Jeremias, nós vamos encontrar Lamentações, capítulo 3. Fácil de achar, achou? Vamos ver o versículo 33. Gente, olha, aqui está explicado que Deus não quer doença. Não adianta. Ah, mas eu não tenho fé, é melhor o médico resolver para mim. Mas se o médico não pode, não tem remédio. Então você prefere morrer? Você prefere ficar sem opção? Você tem opção, que é Jesus.
Ah, não, porque ninguém quer dificuldade. Né? Se for o caso, até mata logo para ver se fica livre do problema. Mas não é o caso. Ah, vai ter uma eternidade para pagar essa situação, tá certo? Pensa nisso. Então, versículo 33 de Lamentações 3. Porque não aflige Deus, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Quer dizer, porque ele não manda doença para desanimar, para acabar com a pessoa, os filhos dos homens. Então, como que pode ser chamada doença vontade de Deus? Ou que Deus não quer curar? Deus só não fez milagres na terra dele. Se fez um lá, nem está registrado. Porque ninguém creu nele. Ele falou, vamos embora daqui voando. Porque aqui não se acha fé. Vamos sumir daqui. E ele foi lá para Galileia. Foi pregar lá. Caiu fora. Na cidade dele não tinha ninguém que acreditasse nele. Então vocês estão vendo que é importante a fé. Nós temos que buscar esse Deus para que tenhamos fé nele, confiança. E ele vai nos abençoar. Porque ele não quer nenhum mal para a nossa vida. Ele não quer destruição diária nenhuma da nossa vida, nem da nossa casa, nem da nossa família, nem do trabalho, nem das finanças, nem da igreja, nem do chamado, do ministério, nada. Deus não quer. Tá? Porque Deus chamou doença de escravidão, cativeiro e opressão. Os doentes que ele foi curando lá, em Lucas, em Mateus, ele chamou aquilo de cativeiro, ele chamou de escravidão, e Jó mostrou lá que aquilo era uma opressão demoníaca. Doença vem do diabo. Então, Números 21. Mas tem os que não acreditam e falam, aí vem com uma desculpinha, né, porque não tem fé. Mas por quê? Então, querido, você nunca vai ter fé, tchau. Passe bem, vai andar aí com o teu mal. Números 21. Vê lá. E nós vamos terminar. Vamos ver aqui, quando o povo de Israel pecou, depois que saíram do Jordão, depois que saíram do Mar Vermelho, entraram na Terra Prometida, e eles foram pôr bezerro de ouro, adorar deuses falsos, trazer todos os pecados do Egito, e ainda olharam para aquele bezerro de ouro e falaram, olha o Deus que nos tirou. Meu Deus, gente. É que Deus é bom mesmo, hein? Você vê a misericórdia de Deus? Que ele era para exterminar, nem acabar com a raça humana. Que prefere ir para o diabo do que se entregar para Deus. Mas Moisés intercedeu, porque Deus quis mostrar que a intercessão aplaca a ira de Deus. E ele vem com a misericórdia, porque ele é misericordioso e ele é bondoso. E ele então agiu. Mas eles continuaram. Então Deus deu a palavra para eles, olha, nenhum de vocês que eu tirei do Egito vai entrar na terra prometida porque vocês não acreditaram em mim. Fez milagre na cara, deu tudo para eles. Vocês não vão entrar na terra prometida. Ainda tirou todas as doenças. Que aquela fala que nós acabamos de ver aqui, de Deus, é que ele tirou o povo curado do Egito. Era só gente doente lá. Mas imagina o nível de doença que Deus curou. Tudo que é tipo de doença, de enfermidade, deformidade física, sabe? De mente, tudo, sei lá, o que fosse, gente. Todo tipo, né? Porque se você andar aí por mundo, você vê todo tipo de doença que tem. Jesus curou tudo, tirou eles de lá. Então ele diz, eu sou o Deus que te sara. Ande nos meus mandamentos. Mas eles não obedeceram. Então, Deus falou, vocês não vão entrar. Ninguém, porque todos vocês, mas ainda a misericórdia é grande dele, que ele pegou, ó aqui Moisés, então, Moisés falou, ai Senhor, foi lá orar. Falou, só vai entrar os de 20 anos para baixo. Daqui para cima, todos vão morrer aqui no deserto. E foi. Então, só aquela geração nova que teve tempo, 40 anos, para ter uma mente transformada, conhecendo Deus, no deserto. Então, nesse meio tempo, eles com esse pecado, Deus falou, então constrói uma serpente de bronze
e põe num poste bem alto. E quem olhar para esta serpente, depois de picado, porque eles morriam, vai ser curado, vai viver. Então é isso que nós vamos ler aqui. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, olhar, né? Vamos falar em espanhol agora? Mirar, né? Olhar. Toda pessoa que olhar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então, o que está representando o versículo 9? Jesus que tomou os nossos pecados sobre si e morreu na cruz. No alto, ele foi crucificado lá, no Calvário, no alto. Então, tinha que olhar para Jesus, para o alto. A morte dele levou os nossos pecados. E quem olhar para Jesus é isso. Por isso que nós temos que lembrar a obra do Calvário todos os dias. Da onde que nós saímos? Porque os nossos pecados foram lançados sobre Jesus. Olhou para Jesus, tem perdão dos pecados. Ele tirou os nossos pecados, nos lavou com seu sangue, né? Então a serpente sempre que aparece na Bíblia simboliza pecado. Ó, isso, doença, sempre simboliza doença. Tanto que o primeiro hospital que houve na antiguidade foi lá na Turquia e nós fomos visitar. E eles faziam um teste lá com um cavalo, porque o cavalo é muito sensível, né? Você sabe que tem tratamento, né? Com cavalo, até por aqui tem um aras aí que a mulher faz isso. As pessoas são curadas porque ele tem uma sensibilidade que ele capta, vamos dizer, o caráter da pessoa, o jeito dela. É incrível. Então é incrível isso. A Marta até foi numa conhecida aqui dela, toda vez que ela vem, ela vai lá. O cavalo mostrou exatamente o caráter dela. E depois disso, e ela com as orações, ela entendeu o que ela precisava mudar no caráter dela. É incrível. Então, eles punham o doente, que a gente foi visitar isso tudo lá, como que era, eles tinham lá todo um jeito deles. E para curar os debilóides, as pessoas que estavam atormentadas pelos demônios, essas coisas, ficavam meio doidas, né? Então, eles punham em cima do cavalo e tinha um lugar assim redondo que tinha que andar com o cavalo. Conforme a reação do cavalo, mostrava se a pessoa ia viver ou morrer. Então, esse hospital, esse símbolo que todo médico usa no avental deles e está nas fórmulas de remédio, farmácia, que tem a cobra, é o sinal da cura. É usado isso aí. Foi usado em primeiro lugar lá na Turquia, nesse lugar. Então, a serpente aqui na Bíblia representa, em toda a escritura, simboliza a doença, tá? Então, quando nós olhamos continuamente para Jesus, que é o que eu estou dizendo, buscar Jesus, vem a cura. Porque ele vai limpando os nossos pecados. Gente, viver nesse mundo que só está aumentando as doenças e ter a cura é uma glória. Por isso que nós somos diferentes. Por isso que nós somos o povo escolhido de Deus. Temos que andar dentro do esquema, né, de toda forma desse reino que nós entramos, para que nós sejamos curados, libertos, ter a vida que o reino de Deus promete. Viver a vida do reino. Uma vida diferente de quem está no mundo. Agora a pessoa é crente, né? Diz que é crente, que é cristão, que é salvo e vive igual quem não tem Jesus. Porque não tem mesmo. Só tem da boca para fora, tá? Então, obedecer a Deus, segundo o que Ele nos mostrou aqui atrás, Jesus, prolonga a nossa vida. Obedecer a Deus prolonga a nossa vida. Traz saúde
e prosperidade e paz. Em nome de Jesus. Valeu, gente? Então vai estudar a Bíblia, vai ler, vai buscar esse Deus. Afinal, você nasceu de novo. Você tem amor por Jesus, não deixa isso esfriar. É só ir buscando mais e Ele vai te abençoar. Então vamos orar por esse pedido. Continuem orando em línguas. Senhor nosso Deus e Pai, põe a sua mão poderosa sobre esses pedidos. Age aqui agora com o teu poder, Senhor, para abençoar estas dificuldades, esses problemas, essas situações que estão sendo entregues na tua mão. Senhor, foi com fé que essas pessoas escreveram esses bilhetes com o próprio punho, te entregando, Senhor. Por isso, abençoa agora, que o sangue de Jesus venha lavar todas essas situações, mudar esses problemas em bênçãos, resolver estas situações, seja qual for, Pai, age agora. Se for vício, que seja liberto, se for doença, que seja curado, se for relacionamento, que haja paz, que haja reconciliação, Senhor. Se for problema de trabalho, qualquer situação mental, Senhor, que você venha com o teu poder e que todos esses demônios sejam agora expulsos. Eu expulso esses diabos, que saiam dessas vidas, dessas situações, e de todos que estão perdidos ainda, que não estão salvos. Senhor, visite-os, vai atrás deles, desperta no coração deles o amor à salvação, abençoando-os agora, agindo nestas vidas, Senhor, para que eles aceitem Jesus como Senhor e Salvador e entrem no seu reino, para a glória do seu nome, em Cristo Jesus nosso Senhor. E que a sua mão poderosa, Pai, toque agora todos que estão em casa, unidos conosco aqui, acompanhando esse culto, a ministração da tua palavra. Senhor, abençoa as orações que estão no coração deles, que eles vieram com esse propósito esta manhã, te entregar. Abençoe para que eles sejam livres, Senhor, e atendidos nas suas orações. Em nome de Jesus, abençoe esses lares, essas famílias, essa condição, esse coração, essa situação difícil, esse que está perdido, Senhor, que não tem rumo. Dá a sua luz, iluminando o seu caminho para esta alma, para esta pessoa. Não abandone, mande seus anjos, em nome de Jesus. E eu creio que o Senhor está agindo com o seu poder, o seu amor derramado nesses corações. E todos aqui presentes, Pai, as orações do coração, que o Senhor abençoe agora cada coração, cada situação, Senhor, para que todos sejam atendidos, em nome de Jesus. E, Senhor, eu oro para que haja crescimento espiritual, que você, Espírito Santo, venha ajudar no momento da oração cada um, para que cada um entre na presença do Rei, do Senhor, e tenha esta gloriosa presença que vem transformar vidas e santificar os corações, em nome de Jesus. Pai Celeste, abençoe esse local, essa igreja, age com o seu poder, sustenta-nos aqui, livra-nos do mal, e oramos pela salvação de Alphaville todo, e entregamos o Brasil todo, Senhor, para que almas e almas sejam salvas, que a tua igreja cresça, que o número de pessoas na igreja cresça e que o avivamento aconteça, principalmente aqui na nossa igreja, que o avivamento aconteça em nome de Jesus. Por isso, Senhor, nós queremos todos juntos te louvar e te agradecer, Senhor, como os teus filhos. Agora sim, nós temos o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração. No preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, os santos da igreja dizem amém. Aleluia, glória a Deus. Um domingo abençoado e uma semana de vitória, uma semana de bênçãos.